vocês. Nossa família, né? Nossa família aqui é muito feliz de ter vocês como amigos, ter a família pastoral, né? Vamos puxar a sardinha pro lado de cá. Ter a família pastoral de vocês, a gente se conhece já há muito tempo. Não só o pastor David, mas a pastora Zuleide, a gente viaja junto, a gente anda junto, a gente se estressa, um fica bicudo com o outro, mas daqui a pouco se acerta, porque a palavra de Deus fala que é 70 vezes 7 o perdão, né? Eu tenho que perdoar ele, tem que me perdoar, e vai. Num dia, 490. 490, meu. Ó, se fizer 491, eu não te perdoo. Amém? Desculpa a brincadeira, que na presença do Senhor é felicidade, é alegria, a liberdade, essa liberdade de podermos brincar na presença do Senhor. Essa é uma coisa maravilhosa, estar na presença do Senhor, estar envolvido pela glória do Senhor, estar cheio do Espírito Santo. E eu fico feliz de estar aqui de novo, porque é uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja pulsante na palavra do Senhor, uma igreja que não se conforma como esse mundo está. Amém? E o Espírito Santo me trouxe essa semana, eu estava orando e certa vez eu me deparei com essa palavra, e essa palavra, como sempre, às vezes ela me rasga, me dá uma pancada que eu fico assim, será que eu sou crente mesmo? Às vezes eu falo assim, às vezes eu tenho que aceitar Jesus de novo, porque eu olho para a palavra do Senhor e ela se modifica, se renova a cada manhã, e ela se renova, e cada vez que eu leio ela se renova, e cada vez que eu leio ela me dá uma outra pancada, e eu falo, eu tenho que melhorar, eu tenho que ser uma pessoa melhor, porque a gente tem que buscar sempre a presença, sempre ser melhor, não ser perfeito, mas ser saudável, ser uns crentes saudáveis. E o que eu trouxe para repartir com os irmãos se encontra em Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 35 ao 45. Tentarei ser mais breve possível, mas que o Espírito Santo possa falar aos nossos corações, como já falou ao meu, como já me constrangeu. Diz assim a palavra do Senhor, Marcos 10, capítulo 10, versículo 35 em diante. Nisso Tiago e João, filho de Zebedeu, aproximou-se dele e disseram, Mestre, queremos que nos faça o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu lhe faça? Perguntou ele. Eles responderam, permita que, na tua glória, nos assentamos à tua direita e outro à tua esquerda. Disse Jesus, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Pode vocês beber o cálice que eu beberei, ou ser batizado com o batismo que eu estou sendo batizado? Podemos, eles responderam. Jesus disse, vocês beberão o cálice que eu estou bebendo, e serão batizados com o batismo que eu estou sendo batizado. Mas ao sentar à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim conceder. Esse lugar pertence àqueles que foram preparados. Quando os outros 10 ouviram isso, essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus chamou e disse, vocês sabem aqueles que são considerados governantes das nações a dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser... Opa, me perdi. Ao contrário, quem quiser se tornar-se importante entre vocês, deve ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Pois nem o mesmo Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Pode se sentar, queridos. É um texto que... apesar de ser escrito há alguns milhares de anos, uns 2000 anos atrás, é um texto que para mim, quando eu leio, ele é atual. Eu vejo dois irmãos querendo status, querendo sentar à direita e outro querendo sentar à esquerda, querendo buscar os grandes holofotes, sentar no meio de príncipes, sentar no meio de pessoas importantes. E eu olho para a nossa vida hoje, a nossa realidade hoje, que entrou dentro da igreja, eu vejo pessoas buscando status, sentados nas grandes mesas, sentados nos grandes palácios.
Eu fico olhando para a minha vida e Jesus, ele me bate nessa palavra, me confronta. Porque o reino de Deus é antagônico ao que os irmãos pedem. O reino de Deus é diferente daquilo que nós vivemos hoje como sociedade. Esses estão buscando status, querendo ser os melhores, querendo estar nos melhores lugares. Interessante que quando o Pedro, João e Tiago e João, ele faz essa pergunta, pede ao Senhor para sentar um à sua direita, à sua esquerda. A Bíblia fala que os outros 10 ficaram indignados. E às vezes eu me pergunto, por que a indignação desses 10? Por que esses 10 ficaram indignados? Qual o motivo? E aí, o que me remete ao ver esses 2 irmãos pedindo, os outros 10 indignados, foi que os outros 10 também, por que eu também não posso pedir isso? Por que eu não posso chegar até esse lugar? Porque não sou eu que sento à sua direita, sou eu que sento à tua esquerda. E Jesus, ele para e começa, para tudo. Vocês querem servir? Vocês querem ser os primeiros? Vocês querem ser o primeiro? Então sirva. Vocês querem ser os primeiros? Seja escravo. Porque eu, o próprio Deus encarnado, eu não vim para servir, mas eu vim para ser servido. Eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Vivemos numa sociedade onde as pessoas só querem ser servidas. Conjuga o verbo, varia pouco, meu pirão primeiro. Muitas vezes nós colocamos o eu em evidência. E infelizmente lá fora a gente pode até aceitar, porque a palavra do Senhor fala que o mundo já é do maligno, mas isso não pode entrar dentro da igreja. E isso acaba reverberando dentro da igreja. Graças a Deus que aqui não. Isso é só lá em outros lugares. Por isso que eu só trago como um alerta, porque eu sei que aqui não. Mas uma cultura do eu, das realizações pessoais, do estar em grandes alturas, nos grandes lugares. Nada contra ser umas pessoas midiáticas, nada contra de ser pessoas importantes no mundo secular, nada contra. Mas a palavra fala, onde tiver meu coração está o meu tesouro. Se o meu coração está naquele local só para estar, para aparecer, ou o meu coração tem que estar para, eu vou chegar a grandes lugares, vou ser um diretor de fábrica, vou ser um diretor de alguma coisa, para a glória do Deus vivo. Eu vou ser alguma coisa para reverberar o poder de Deus na nossa nação. Eu vou buscar coisas para me melhorar. Eu sou a favor, vamos buscar, vamos estudar, vamos melhorar de vida, vamos crescer, vamos acessar lugares nesse mundo que muitas vezes nós não queremos. Temos que acessar a política para fazer nós sermos exemplo. Temos que acessar as faculdades para poder mudar a situação, mas para que o Deus que nós servimos seja glorificado, não para um status pessoal. Buscamos status, queremos foto nos Instagram bonita para aparecer. Muitas vezes nós fomos num lugar tirando foto para aparecer, para poder mostrar onde que eu estou, para falar, olha, eu sou o cara. Eu estou na internet, eu estou viajando para fora do país, olha como que eu sou importante. E Jesus está falando que a importância não é estar nos grandes locais, mas é estar servindo, é servir o próximo. Muitas vezes nós queremos ser grande aos olhos de Deus, dos homens, e deixamos de ser grande aos olhos de Deus. E Jesus está falando, você quer ser grande aos olhos de Deus, sirva. Você quer ser grande aos olhos do mundo, infla seu ego. Mas vocês querem ser, o que vocês querem ser? Porque eu mesmo me fiz carne para servir. E muitas vezes nós só queremos ser servido. E Jesus está apresentando, entrando na contramão desse mundo. Quando ele fala que João Batista é grande aos olhos de Deus. Homem nascido de mulher não tem um maior do que ele. E quando nós olhamos para João Batista está onde? No deserto pregando. Aos olhos de um homem, João Batista não é ninguém, porque ele está lá no deserto. Se nós tivermos olhar humano, João Batista tinha que estar nos palácios, João Batista tinha que estar nas melhores igrejas, João Batista tinha que estar sentado à mesa do rei, mas João Batista está lá no deserto pregando a palavra do Senhor.
muitas vezes nós tiramos esses olhos da simplicidade. Queremos viver a maior. Queremos sentar, né, em melhores mesas, queremos sentar na mesa do rei. Vivemos tempo onde que a gente prega muito, fala, eu gosto muito desse texto, Filipenses capítulo 2, que fala, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, e vaziou de si mesmo, e desceu à terra, tocou, morreu uma morte de cruz, mas nós nunca vimos, não víamos antes, Filipenses capítulo 2, no início, que diz, nada faça por ambição, por egoísmo ou vaidade, mas com humildade, considerando o outro superior a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também do interesse do outro. Que seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Paulo está falando que seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que embora sendo Deus se humilhou, não considerou ser igual a Deus, se esvaziou, e muitas vezes nós temos que esvaziar nossos egos. Nós estamos com nossos egos muitas vezes cheios de si mesmo, cheios de justiça própria, achando que nós somos o cara, e cantamos, esse cara sou eu. Achamos porque nós temos um cargo na igreja, ou achamos que nós temos uma vida melhor do que o outro, que nós somos superior ao outro. E a Bíblia nos fala, Jesus nos apresenta que o evangelho não sou eu, é o outro. O evangelho não sou eu, é o outro. Quando eu falo do evangelho não sou eu, porque eu vou ser o outro de alguém. Então eu vou ser servido. Quando a igreja está ajustada, trabalhando corretamente, é um servindo ao outro. Não é um só querendo ser servido. É tempo de nós enchermos do Espírito Santo. Porque quando eu estou cheio do Espírito Santo, eu não subo, eu desço. Quando eu estou cheio do Espírito Santo, eu desço para servir as pessoas mais humildes. Eu me prostro para servir os necessitados. Eu me prostro não me importando com título, com cargo, com nada, mas eu sirvo ao outro. Eu fico imaginando essa discussão entre os discípulos. Um querendo ser maior do que o outro. Aí mais à frente nós nos deparamos com João capítulo 13, esse texto para mim me arrebenta. João relata o ensinamento de Jesus maravilhoso. Quando eu estou me achando, eu olho para esse texto. João capítulo 13, versículo 13. Vou começar do 13 para podermos ganharmos tempo. Nesse cenário, Jesus está na mesa com os discípulos. E ele pega a toalha e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Ele pega a toalha e começa a lavar os pés. E se nós entendermos o cenário que está acontecendo, quem deveria lavar os pés, ou era um escravo, ou era o de menor valor daquele grupo, se não tivesse um escravo. E Jesus pega aquela toalha, coloca na cintura e começa a lavar os pés de um a um. Começa a lavar os pés. Eu fico imaginando aqueles discípulos que estavam brigando para ser o maior lá atrás, agora sendo lavados os pés. Jesus se faz escravo para poder mostrar aqueles homens. Diz assim, João capítulo 13, versículo 13: vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, eu sou o Senhor e mestre de vocês. Lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés de um dos outros. Eu lhe dei exemplo, para que vocês façam como lhe fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que enviou. Agora vocês que sabem dessas coisas, felizes são os que praticam.
Queridos, o Evangelho não é uma filosofia que fica na beira, que fica ali no campo da imaginação, não é uma filosofia que fica no campo do argumento, não. O Evangelho é o poder de Deus para mudar a vida do próximo, para mudar a minha vida, uma vida de prática. O Evangelho é uma vida de prática, e Jesus nos ensina uma prática, que é pensar no outro, não ter olhar para as importâncias do meu cargo, da minha inteligência, do meu psique. O Evangelho é o outro. O Evangelho é um chamado para servir. É tempo de nós voltarmos à palavra, é tempo de nós voltarmos a servir, não ser visto. Muitas pessoas hoje querem ser visto, querem pregar em altares que muitas vezes não é um altar sadio, saudável. Muitas vezes as pessoas querem aparecer, fazem para aparecer, mas quando eu faço tudo o que eu fizer, eu faço para o Senhor. Eu faço para Cristo, eu faço para a igreja. É tempo de nós voltarmos a servir ao Senhor. Não importa título, não importa cargo, nos desnudar do nosso ego, do nosso eu, da nossa justiça própria. Jesus está dando um ensinamento para a igreja. Ele começa a dar um ensinamento para os 12, e daqueles 12 partir para a igreja, que chega até nós. Esse ensinamento ele chega até nós, para nós colocarmos em prática, porque não adianta ser só ouvinte, não fica só no campo da imaginação, mas temos que partir para o campo da prática. O Evangelho é prática. Nós fomos transformados para transformar, nós somos agentes de transformação. E Jesus nos ensina. E Jesus nos ensina muito nesse texto. Eu fico imaginando esses irmãos brigando com os outros 10. Um querendo aparecer, outro querendo estar lá, outro querendo ser rei, outro querendo ser governador. E Jesus chama os seus discípulos e fala: o meu reino não é desse mundo. O meu reino não é desse mundo. Eu fico imaginando quando Jesus está a ser crucificado. E Pilatos começa a conversar com Jesus, e Jesus fala: meu reino não é desse mundo. E muitas vezes nós queremos reinar nesse mundo. Muitas vezes nós queremos ser governantes desse mundo, queremos ser rei desse mundo. E o nosso mundo não é daqui. A nossa pátria é celestial. Então nós temos que viver como pessoas celestiais. Temos que viver diferente daquilo que o mundo prega. O chamado para a igreja é fazer a diferença onde quer que esteja. E o que eu aprendo com Jesus, com essa discussão com os discípulos, com esse lava-pés de Jesus, eu aprendo que Jesus era humilde. Ser humilde é a capacidade de reconhecer a sua limitação. Estou falando como nós, porque Jesus era ilimitado. E não ser considerado superior ao outro. Como nós lemos em Filipenses, muitas vezes nós nos consideramos superior aos outros e deixamos a humildade de lado. Muitas vezes nós somos soberbos, achando que nós fazemos porque eu prego. Tem muitas pessoas que pregam melhor do que eu. Só porque eu prego eu não sou melhor do que o outro que limpa o chão. Eu fico olhando aqueles discípulos orgulhosos, à mesa sentado, e aí, quem vai limpar os pés do outro? Não tem escravo. Os 12 olhando um para o outro, não tem escravo. E aí, quem vai limpar? Quem vai lavar os pés do outro? Porque o orgulho daqueles discípulos estava grande. A soberba daqueles discípulos estava grande. Quem queria ser o menor naquele local?
fico imaginando Pedro, brabo demais. João, filho do trovão, eu não vou servir nada, eu vou lavar pé de ninguém. Pedro, Tiago e João viram maravilhas com Jesus. Se nós repararmos, Pedro, Tiago e João viram maravilhas, viram Jesus curar, ressuscitar mortos, foram ao monte com Jesus, viram coisas imaginárias. Fala, eu me rebaixar? Eu ser escravo? Eu ser o menor daqui? Jamais. Não vou lavar pé de ninguém aqui não. Mateus capítulo 5 fala que bem-aventurados os humildes, pois eles herdarão a terra. Bem-aventurado, felizes são os humildes. Felizes são aqueles que sabem quem são Jesus Cristo, em Jesus, mas não são soberbos. Porque eu sou filho, mas eu não tenho que ser soberbo. Eu sou raça eleita, sacerdócio real. Eu não sou qualquer um, você não é qualquer um, mas também não é melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu não sou qualquer um, mas eu não sou melhor do que ninguém. E muitas vezes nós nos achamos, porque eu oro demais, porque eu jejuo demais, porque eu falo em línguas e aquele irmão não fala, então eu sou melhor. Ah, porque eu estou na igreja todo dia. Queridos, se eu falar a língua dos anjos, se eu não tiver amor para olhar para o meu irmão e falar que ele é melhor do que eu, nada serei. Não é nas alturas, é no baixo. Não é nas alturas, é servindo aquelas pessoas que necessitam. Jesus não está procurando aqueles que estão lá em cima, Jesus está olhando para aqueles que estão lá embaixo, está falando, esses são grandes aos meus olhos. Eu não posso ser melhor do que ninguém. Provérbios capítulo 18, versículo 12 diz assim: antes da sua queda, o coração do homem envaidece, mas o humilde antecede a honra. Muitas vezes as pessoas procuram a honra, mas se esquecem de procurar a humildade. E quando a palavra fala, temos que ser humilde, não uma humildade soberba, mas ser humilde, porque a honra vai vir. O que está dizendo? Fazer as coisas sem preocupar em se a honra vai vir ou não, mas a honra chega. Romanos capítulo 12, versículo 3: pois pela graça que me foi dado, digo a vocês, ninguém tenha de si mesmo o conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tem um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Queridos, nós temos que ter equilibrado na vida espiritual. Nós temos que buscar o equilíbrio. Porque muitas vezes nós nos achamos que somos melhores uns do que os outros. É tempo de voltar, o evangelho é simples, porém não fácil, porque como nós dizemos, quem quiser vir a mim, negue-se a si mesmo, tome a cruz e siga. Isso não é fácil, mas o evangelho é simples, e nós queremos buscar o evangelho onde tem os holofotes, onde tem o extraordinário de Deus. Ali, aqui é o extraordinário, mas Deus age no ordinário, Deus age nas vidas que muitas vezes nós levamos no cotidiano simples. Nós não precisamos de mega cultos, nós precisamos cheio da presença de Deus, onde Deus se manifesta. Queremos a igreja cheia de luzes, cheia de câmeras. Nada contra, já vou dizer aqui de novo. Mas é onde que a presença de Deus está. Se tiver humildade no púlpito, nada contra. Mas se for para parecer que a minha igreja é melhor do que a outra, meu irmão, já perdeu.
Nós estamos nos dividindo. O evangelho não é divisão, é união. A comunidade cristã Amor e Fé não é melhor do que a igreja tal que está na mídia. Não, somos irmãos. Tínhamos que um servir aos outros. Se eu pudesse chegar aqui, pastor Davis, o que você está precisando? A minha igreja, ela, graças a Deus, ela é farta. Eu quero te abençoar porque você é meu irmão. E a minha igreja não é melhor do que a sua, porque ali habita um povo de Deus. Habita o mesmo povo que vai morar no céu. Habita o mesmo povo que vamos adorar ao Senhor face a face. Temos que parar com as nossas soberbas. Eu fico imaginando uma briga. Lucas capítulo 18. Alguns que confiavam em sua justiça própria. Olha só, justiça própria. Desprezavam os outros. Eu com a minha justiça própria desprezava o outro. Jesus contou uma palavra. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. Jesus em pé orava. Fariseu em pé orava no seu íntimo. Deus, eu te agrado porque eu não sou como o outro, ladrão, corrupto, adúltero, nem mesmo como o publicano. Jejum 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Mas o publicano à distância, nem ousava olhar para o céu, mas batia no seu peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Eu lhe digo-lhes, quem desses homens, eu lhe digo que este homem e não o outro foi para casa justificado diante de Deus, pois o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Nossa justiça própria faz que eu sou melhor do que o outro. Eu fico imaginando, eu estava preparando essa palavra, estava tentando escrever. Eu fico imaginando Davi entrando com a arca naquela procissão. A arca representava a presença de Deus. E Davi, ele tira sua roupa sacerdotal, tira sua roupa de rei e começa a dançar perante a arca. Perante a presença do Senhor, ele fala: eu não sou nada. Eu fico imaginando. Eu fico imaginando Davi se tirando a sua roupa, se despindo e falando assim: eu não sou nada. Minha roupa de melhor roupa de rei, eu não sou nada. Ele começa a pular e dançar, porque na presença do Senhor não tem melhor do que ninguém. Um não é melhor do que ninguém. Só tem filhos íntimos. Deus ama a todos. Aí Mical me chega e me questiona: Davi, como você é um rei, você pode fazer isso? Isso é uma atitude incorreta. E aquela mulher, ela fica estéril, porque ela critica a postura humilde de um homem, de se sentar, ficar na presença do Senhor sem as suas vestes de rei, de sacerdote, ou de um pastor, ou de um guerreiro. Ele se despiu e ficou na presença do Senhor, sentou, como vamos dizer, sentou na mesa com as pessoas mais comuns. E muitas vezes nós não queremos. Estamos cheios de nós mesmos. E Jesus vem e nos ensina. Eu sou o mestre, mas eu fiz para quê? Eu aprendo com Jesus. Jesus é exemplo. Jesus, ele fala: eu dei exemplo para que vocês façam como eu fiz. Jesus é o modelo. Jesus, quando eu olho para a Bíblia, eu vejo Jesus como modelo. Eu tenho que ser parecido com Jesus. Com quem eu sou parecido? Essa é a mensagem que fica na minha cabeça. Com quem eu sou parecido? Quem é meu exemplo? O que Jesus tem me ensinado? Quando eu olho para a Escritura, que essa Escritura me confronta, para me mudar.
Com quem é o meu modelo do dia a dia? Porque aqui eu posso botar uma máscara e vir aqui pregar que Deus faz, acontece. Mas da porta para fora, quem sou eu? Quem é o Luiz da porta para fora? Quem ele está refletindo? Jesus fala, eu dei um exemplo, agora vão e façam. E os discípulos tinham que dar exemplo. E esses exemplos chegou na nossa mão através da palavra do Senhor. Para que nós sejamos exemplos. Paulo fala, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo está falando, olhe para mim. Não sou perfeito, mas tento ser saudável, tento buscar um dia melhor cada dia. Será que eu posso chegar para essa sociedade e falar assim, olha para o Luiz? Jesus está falando, seja exemplo daquilo que eu falei, daquilo que eu ensinei. E a Bíblia está cheia de exemplo. Eu fico maravilhado, Atos capítulo 11, versículo 26. É a primeira vez que os discípulos são chamados de cristãos. São pequenos Cristo. Mas por que eles são chamados de cristãos? Porque são pequenos Cristo. As pessoas viam nele Cristo andando na terra. Será que eu sou o Cristo andando na terra? Será que eu consigo viver com os valores ensinados que o Cristo me ensinou? Ou será que eu consigo refletir a glória de Deus nessa terra? Isso me constrange. Isso me faz buscar cada dia ser melhor, ser mais parecido com Cristo. Não que eu cheguei, mas eu estou lutando para ser mais parecido a cada dia. Eu não quero ser melhor do que ninguém, eu só quero ser parecido com o meu Cristo. E quanto mais nós estudamos, mais nós avançamos, mais nós servimos aquelas pessoas que precisam. Eu posso ser presidente desse país, mas se eu não servir, eu não sirvo para Cristo. Eu posso ser uma pessoa de maior cargo político, ou sei lá, do que o mundo está aí, mas se eu não servir ao meu próximo, se eu não olhar para aquelas pessoas e querer associar, aquelas pessoas é menos favorecido financeiramente, então eu não vou ficar com aquelas pessoas, porque eu tenho dinheiro demais. Não, querido, se eu puder eu vou ajudar aquelas pessoas, eu vou andar com aquelas pessoas. Às vezes eu tenho conhecimento demais, eu não vou andar com as pessoas que têm conhecimento de menos, não. Eu vou me juntar para poder ensinar e aprender com elas. Porque toda comunicação, todas as pessoas que eu ando junto, eu aprendo e eu passo. Eu aprendo e passo conhecimento, mas as pessoas acham que são alvos demais. Eu tenho conhecimento demais, eu tenho doutorado, eu tenho pós-doutorado. Eu não vou me juntar com a pessoa que só tem o 2º grau. Mas o Evangelho não é isso, o Evangelho é sentar com aquelas pessoas que muitas vezes não sabem nem ler. É orar com aquelas pessoas, é orar, é estar na casa daquelas pessoas, é estar junto, é chorar com o que chora, se alegrar com o que se alegra. Nós temos que nos juntar com pessoas. As nossas atitudes vão falar mais alto, porque se não olharam nos olhares humanos, Jesus não podia se sentar com aquelas pessoas. Zaqueu, desce que hoje eu vou na tua casa. E era pecador. Nós achamos santo demais para sentar à mesa do pecador. Nossa santidade. Muitas vezes nós achamos muito bom demais para sentar na mesa do irmãozinho. Muitas vezes nós nos achamos. O maior advento não foi o homem tocar a lua, mas foi o Deus tocar a terra. Foi o Deus Todo-Poderoso tocar a terra, o Deus se fazer humano. Um Deus que se faz humano e nós queremos nos fazer deuses. Achando que nós somos santos demais. Nós temos que ser exemplo. Olho para a Bíblia e me dá exemplo. Abraão, pai da fé.
Davi é um exemplo de coragem. Eu tô agônico a isso. Davi é um exemplo de queda. E que tipo de exemplo que eu estou sendo para aquelas pessoas? Que tipo de exemplo eu estou sendo para aquelas pessoas que estão lá fora? Porque nós somos a carta de amor aberta para essa sociedade. A sociedade está lendo a Bíblia em nós, nos meus atos, nas minhas atitudes, nas nossas vidas corriqueiras do dia a dia. É comprando um pão, é pegando um ônibus, no nosso dia corriqueiro, nosso dia normal. Temos tanto exemplos ruins. Mas eu creio que aqui tem pessoas, eu tenho certeza que são pessoas que dão o exemplo do Deus vivo. São pessoas que amam o seu próximo. Jesus nos ensinou a ser exemplo. Faça como eu fiz. Eu sou o exemplo de vocês. Jesus nos ensina a amar. Jesus não me ensina a amar como Ele amou. Jesus serviu aquele que ia trair. Jesus sabia. E chama de amigo quando senta à mesa da ceia. Chama de amigo aquele que vai trair. Querido, isso é forte demais. Será que eu consigo ter a capacidade de amar aquele que vai me trair? Eu vou ser sincero, eu, Luiz Fernando, quer matar. Mas o eu transformado, submetido ao Espírito Santo, vai falar: amigo, para que isso? Maior mandamento é amar o seu Deus sobre todas as coisas. E o segundo é amar o seu próximo como a ti mesmo. O Evangelho não sou eu. O Evangelho é o outro. Não tenha nada a ver comigo, mas tem a ver com o outro. Eu fui o outro de alguém porque alguém me alcançou. Eu não estou aqui porque... Tem pessoas que têm. Abre a Bíblia, vai ter a revelação, o Espírito Santo vai trazer. Mas eu fui alcançado por alguém. Eu fui o outro de alguém. Então eu tenho que ser o outro do outro. Eu não fui alcançado para ficar sentado no banco. Eu não fui amado para ficar sentado no banco. Eu fui chamado para amar os meus inimigos. Tentar o máximo olhar com o amor de Cristo, com o olhar de Cristo. Muitas vezes gera um pensamento de utopia. É muito difícil. Não é difícil, não é fácil mesmo. A gente vive esse dia a dia. Tem dia que a gente quer matar. Tem dia que a gente está cheio da nossa justiça própria e quer que a nossa justiça própria tome conta. Vou fazer ela da minha vontade. E muitas vezes esqueço das Escrituras. Temos que nos despir da nossa justiça própria. E amar o seu próximo como a ti mesmo não é fácil. O Evangelho é simples, mas não é fácil, como eu já tinha falado. Muitas vezes amar pessoas bonitas, cheirosas, é maravilhoso. A irmã bonitona aí, ó, cheia de fogo de Deus. E amar aquele que está fedendo, aquele que te confronta, aquele que muitas vezes te faz até pecar, que eu quero matar esse cara. É esse que nós devemos amar. Não só amar os cheirosos, mas amar nossos inimigos. Coisa difícil. Mas Jesus amou. E eu tenho que amar. É o chamado para a igreja. Sermos parecidos com Cristo. Porque nós temos que entender o cristianismo, ser parecido com Cristo, ser cristão. É ser pequenos Cristo. Esse é o nosso chamado. Viver o Cristo nessa sociedade difícil. Amar aqueles que estão nos perseguindo. Jesus, tem misericórdia. Amar aqueles que fazem leis contra o cristianismo. Eu fico imaginando aqueles homens e mulheres da igreja perseguida. Eles estão lá, tem muitos que vão para lá sabendo que podem morrer. Mas o amor de Cristo que eles exalam
É maravilhoso. Olhar para aquelas pessoas que muitas vezes, aqueles que não, eles falam para a gente não orar, para eles saírem de lá, mas eles falam para nós orarmos por eles, para eles manterem firmes na fé. Eu fico imaginando aquelas pessoas sendo mortas pelos aqueles extremistas, e sendo um Estevão, que fala com Senhor, não impute esse pecado a eles. É um patamar que eu tento chegar. E já concluo. Que o Espírito Santo possa nos impulsionar a viver. Amar como Ele nos amou. Ser exemplo como Ele nos deixou. Ser humilde como Ele foi para conosco. Queridos, eu rogo à igreja, só cheio do Espírito Santo, só cheio do Espírito Santo, nós poderemos chegar a esse patamar que Jesus quer. Seja cheio, é um tempo de busca. Mas ser cheio do Espírito Santo não é para aparecer, é para ser humilde, para amar mais, é para ser exemplo. Então, queridos, busque o Espírito Santo, busque ser cheio do Espírito Santo, busque, para que possamos fazer a diferença, para podermos sair nesse mundo e declarar Cristo com nossas atitudes. Amém, queridos? Que Deus abençoe, que Deus continue falando aos seus corações. Aquilo que minha voz, que meu intelecto não pôde comunicar, que o Espírito Santo fale, que essa palavra fique guardada nos nossos corações, para que ela possa frutificar e crescer dentro de nós. Amém, queridos?